Fala galera, estamos aqui neste dia 21 de março de 2021, domingo, e nós estamos trazendo os nossos palpites para escanteios. Lembrando que no fim do vídeo aí vamos estar trazendo um bilhete pronto para vocês poderem estar fazendo seus investimentos. Nossa primeira partida aqui, as quartas de finais da Copa da Inglaterra, a equipe do Chelsea recebe a equipe do Sheffield United. Dos últimos 5 jogos aqui da equipe do Chelsea, todos os 5 saiu menos de 10.5 escanteios. Pelo Chelsea aqui, ser franco favorito aqui, tende a vencer o jogo. E o nosso palpite aqui é em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Próximo palpite, La Liga aqui, Campeonato Espanhol, a equipe do Getafe recebe a equipe do Elche. Dos últimos 9 jogos da equipe do Getafe, 8 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 8 jogos da equipe do Elche, todos os 8 menos de 10.5 escanteios. E o nosso palpite aqui em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Segunda divisão da Espanha, a equipe do Ponferradina contra a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos do Ponferradina, todos os 5 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 6 jogos da equipe do Almeria, 5 jogos abaixo de 10.5 escanteios. E o nosso palpite aqui fica em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Próxima partida, campeonato holandês, a equipe do Vitesse recebe a equipe do Willem. Dos últimos aqui 6 jogos, a equipe do Vitesse, 5 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos do Willem, 4 menos de 10.5 escanteios. E o nosso palpite aqui em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Próxima partida, campeonato francês, a equipe do Dijon recebe a equipe do Reims. Dos últimos 6 jogos da equipe do Dijon, 5 menos de 10.5 escanteios. E dos últimos 10 jogos da equipe do Reims, todos os 10 menos de 10.5 escanteios. Não tem para onde correr aqui, jogo abaixo de 10.5 escanteios. No campeonato francês, a equipe do Nantes recebe a equipe do Lorient. E esse é um excelente palpite, pois dos últimos 10 jogos da equipe do Nantes, todos os 10 menos de 10.5 escanteios. Os últimos 9 jogos da equipe do Lorient, 10 jogos, 9 jogos abaixo de 10.5 escanteios. O nosso palpite aí em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato italiano, a equipe da Sampdoria recebe a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos da Sampdoria, 4 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 8 jogos da equipe do Torino, 6 menos de 10.5 escanteios. E dos últimos 10 jogos entre Sampdoria contra o Torino, 9 menos de 10.5 escanteios. Aí um excelente palpite para jogo abaixo de 10.5 escanteios. Continuando aqui na Série A do campeonato italiano, a equipe da Udinese recebe a equipe da Lazio. Dos últimos 7 jogos da Lazio, 5 menos de 10.5 escanteios. Os últimos 7 confrontos frente a frente entre Lazio e Torino, ou entre Lazio e Udinese, todos os 7 menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite, jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato aqui alemão, Bundesliga, a equipe do Hertha Berlim recebe a equipe do Bayer Leverkusen. Dos últimos 5 jogos aqui da equipe do Hertha, todos os 5 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 5 confrontos frente a frente entre essas duas equipes, todos os 5 saiu menos de 10.5 escanteios. O nosso palpite em jogo abaixo de 10.5 escanteios. La Liga novamente, a equipe do Villarreal recebe a equipe do Cádiz. Outro excelente palpite. Por dos últimos 10 jogos da equipe do Villarreal, 9 saiu menos de 10.5 escanteios. 7 jogos do Cádiz, 5 menos de 10.5 escanteios. Nosso palpite aí, jogo abaixo de 10.5 escanteios. Supercopa aqui da Grécia, a equipe do Olympiacos recebe a equipe do Ares. Como vemos aqui, dos últimos 7 jogos da equipe do Olympiacos, todos os 7 saíram menos de 10.5 escanteios. E dos últimos 9 jogos da equipe do Ares, 8 saiu menos de 10.5 escanteios. 10 confrontos
entre essas duas equipes e 8 jogos saiu menos de 10.5 escanteios. E o nosso palpite, claro, em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato francês, novamente a equipe do Lille recebe a equipe do Nimes. E dos últimos 8 jogos, a equipe do Lille, 6 menos de 10.5 escanteios. O Lille é um time que sai bem pouco escanteios nos jogos dele. Por isso nós vamos aqui em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Campeonato alemão novamente, a equipe do Freiburg recebe a equipe do Augsburg. Outro excelente palpite aqui, pois dos últimos 6 jogos da equipe do Freiburg, 5 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos da equipe do Augsburg, 4 menos de 10.5 escanteios. 6 confrontos frente a frente e 5 abaixo de 10.5 escanteios. E o nosso palpite em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Próximo palpite, campeonato colombiano, a equipe do Milionários recebe a equipe do Atlético Nacional. E dos últimos 10 jogos da equipe do Milionários, todos os 10 saíram menos de 10.5 escanteios. E dos últimos 8 jogos da equipe, entre essas duas equipes, todos os 8 saíram menos de 10.5 escanteios. E o nosso palpite em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Segunda divisão do campeonato espanhol, a equipe do Alcorcón recebe a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos do Alcorcón, 4 menos de 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos do Rayo Vallecano, todos os 5 menos de 10.5 escanteios. 7 confrontos frente a frente, 6 menos de 10.5 escanteios. Nosso palpite em jogo abaixo de 10.5 escanteios. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Pegamos aqui o jogo entre Milionários e Atlético Nacional, menos de 11 escanteios. Menos de 11 escanteios também para Nantes e Llorente. Menos de 11 escanteios para Dijon e Reims, formando aqui uma tripla de 2,86 para vocês poderem estar tendo 186% de lucro no seu investimento. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostaram, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Valeu!